Olá, prolindeza, sua maravilhosa! Tudo bem? Bem-vinda a mais uma aula, nossa 8ª aula, que hoje tem como título Despertando a Linguagem com Modalidades de Leitura e Gêneros Textuais. Antes de eu começar a falar sobre o nosso assunto, lindo e maravilhoso por sinal, como tudo que nós temos visto por aqui, eu quero fazer uma observação. É importante que nós tenhamos um mínimo de conhecimento que seja acerca de leitura e gêneros textuais. Dois autores que falam sobre isso muito bem e que a gente pode ter como base e que inclusive foram solicitados no edital do concurso na leitura, a Isabel Solé, tanto que foi solicitado o 5º capítulo para compreender antes da leitura. E tratando de gêneros textuais, o livro do Joaquim Dolls e do Chineu Li, tá? Nós falamos do 3º capítulo apenas também, mas enfim, a gente já consegue ter uma base. Então, se você não tem uma base, não sabe basicamente sobre leitura e gêneros textuais, fica aqui a minha dica para que depois você busque conhecimento acerca disso também, para que a nossa aula ela flua de uma maneira muito melhor e faça sentido para você, certo? Mas vamos lá. No início das nossas aulas, lá nas primeiras aulas, se você perceber, elas estavam um pouquinho mais longas. Por que isso? Porque eu precisava trazer mais conceitos, mais explicações e colocar mais informação na mesa para que você conseguisse me compreender. O que acontece conforme a gente vem vindo dessas etapas, você vai absorvendo mais conhecimento, você já está conseguindo ali, eu tenho certeza, sentir-se mais confiante para preparar as suas aulas, seja na educação infantil, seja no anos iniciais, tá? Então a tendência é que a nossa aula ela vai ficando um pouquinho menor e mais enxuta, mas ainda assim com bastante conteúdo e conteúdo importante para que você consiga fazer o seu plano perfeito. Para que a gente possa começar aqui, vamos retomar alguns pontos bem importantes e questões centrais aí do planejamento, tá? Uma vez que nós vamos falar aqui, sobre como despertar a linguagem, trabalhando com leitura e com gêneros textuais. Então, a gente precisa pensar, tá? Quais são as questões centrais, os pontos centrais do meu planejamento? E dessa vez eu trago como informação, como base para nossa conversa, a Madalena Freire, que fala sobre planejamento, tá? Então, a partir do que a Madalena coloca para nós no livro dela, 4 pontos. O primeiro ponto, a gente precisa pensar, o que é que os meus estudantes já sabem? Tá? Nós estamos falando de linguagem, sobre trabalhar leitura e gêneros textuais. Então, a gente desmembra isso, pensa em uma coisa de cada vez. Então, primeiro, em leitura, né? O que é que os meus estudantes já sabem? E aí você tem a primeira informação. Segundo ponto, o que eles ainda não conhecem? E, consequentemente, o que é que eu devo ensinar? Terceiro ponto, como é que eu devo ensinar? E o quarto ponto, quando ensinar e onde ensinar. Lembra que na aula passada nós falamos um pouquinho disso, eu não cheguei a mencionar a Madalena Freire, mas a gente sabe que os autores, os assuntos, eles se convergem, eles conversam, não é mesmo? A gente consegue perceber isso agora nesse processo todo de estudar um pouco mais profundamente os documentos disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação. Então, a partir desses quatro pontos, a gente já consegue ter, claro, uma estrutura do nosso planejamento, certo? E aí a gente pode partir para o próximo ponto. Então, a gente tem que entender o seguinte, o planejamento, ele deve contemplar pelo menos alguns pontinhos aí importantes. Então, ele precisa ter continuidade. Lembra que nós já falamos sobre isso em aulas anteriores? O planejar e o querer desenvolver uma atividade com os nossos estudantes, ela não pode ser estanque. Claro que nós, ao falarmos sobre modelos organizativos, né, aí a gente traz um pouquinho da Delia Lenner,
A gente tem aí a opção de trabalhar com atividades habituais, aquelas que acontecem uma única vez. Mas isso não é o praxe. O praxe é que nós trabalhemos com projetos, com sequências didáticas, tá? Então é importante se ter essa continuidade, justamente para que a criança, o nosso estudante, consiga olhar para o objeto de ensino que ele está sendo desenvolvido com ele e ele consiga refletir sobre o que está sendo ensinado. Depois é importante, dentro do nosso planejamento, existir a diversidade. E aqui a diversidade a gente está falando sobre os diversos estudantes que tem dentro da nossa sala de aula. Lembra? Eles são crianças que carregam consigo os seus próprios saberes, a sua própria história de vida, a sua própria cultura e, portanto, existe uma grande diversidade. Principalmente agora se a gente expandir e pensar, por exemplo, nos estudantes migrantes, não é mesmo? Então é importante a gente trazer para dentro do planejamento essa diversidade também. Depois, a gente precisa ter muito claro que ao planejar, a gente tem que contar com a provisoriedade. Ou seja, no momento em que eu pego o meu diário de bordo e eu faço o meu planejamento, não significa que o que está posto ali tem que acontecer. Eu costumo comentar e compartilhar algumas vezes no Instagram que eu sou uma professora que precisa muito ter o diário de bordo debaixo do braço, porque eu preciso seguir ali o que está de fato no meu planejamento e que se as coisas não saem conforme eu planejo, eu fico um pouco irritada, eu fico perdida, enfim. Isso é verdade, mas mesmo com isso, eu tenho muito claro que, olha, eu coloquei lá, sei lá, 2 atividades a serem desenvolvidas naquele dia de determinada maneira. E eu tenho claro que talvez eu não consiga desenvolver as 2 por conta do tempo, da demanda e da diversidade que eu tenho em sala de aula. E talvez também eu não consiga desenvolver no lugar, por exemplo, onde eu me propus de desenvolver. Isso é provisório. Isso significa que pode acontecer. E tá tudo bem. Eu me perco e eu fico frustrada quando, de fato, eu não posso desenvolver nada. Entende? Porque, aconteceu problemas externos e assim, e aí? Como que fica o planejamento? Então, nesse caso, tá? Então, é importante que a gente tenha bem claro que, isso é possível de acontecer. Então, de repente, você se propôs a trabalhar uma atividade e você chega lá, você olha para os seus estudantes, você percebe a maneira como eles estão, de repente algo é dito e você tem que seguir por um outro caminho, porque você, agora é importante talvez de eu trabalhar isso que essas crianças estão me trazendo. E está tudo bem e é perfeito. A gente vai lá, faz uma observação no nosso diário de bordo e a gente remaneja tudo e replaneja tudo, tá? No nosso planejamento precisa existir a construção coletiva. Lembra? Estamos falando do centro do nosso planejamento, do nosso plano de aula. Quem é o centro? A criança, o nosso estudante. Eles precisam fazer parte dessa construção. E não somente as nossas crianças precisam fazer parte, mas os demais profissionais que estão inseridos e trabalham ali no nosso entorno. Alguns mais, outros menos. De repente eu posso, inclusive, trabalhar com a minha colega de turma ou de séries. A minha CP, né, minha coordenadora promotora é ótima. A minha coordenadora pedagógica pode também participar de certa forma do meu planejamento. Então, enfim, essa construção coletiva, ela existe, tá? Em mais quantidade ou em menos quantidade, vai depender muito se você estiver, por exemplo, planejando uma sequência didática que diz respeito apenas à sua sala. Ok, essa construção coletiva ela pode existir mais entre você e os seus estudantes. Essa participação deles é importante que exista. Nós, enquanto professores, não podemos decidir nada sozinhos. Até porque quando eles participam das decisões, eles se sentem importantes e isso se torna motivador para que eles participem, tá? E aí a gente pensa também na construção coletiva mais abrangente à unidade educacional, que é quando a gente propõe fazer um projeto pedagógico em que vai trabalhar com a unidade inteira, com todas as turmas. Então aí olha a quantidade de professores que nós teremos
participando desse planejamento, tá? Então, esses pontos que eu falei agora, então vou repetir. Continuidade, diversidade, provisoriedade e construção coletiva, eles precisam existir também dentro do nosso planejamento. E aqui não é algo que vai aparecer, por exemplo, anotado, nem nada disso. São ideias, concepções que a gente precisa compreender, internalizar, para que no momento que nós sentemos para escrever o nosso texto, isso fique claro e saia assim, tranquilamente, certo? Agora, olha só, eu já tinha introduzido a questão da Adélia Lenner e eu vou falar um pouquinho mais, porque quando a gente fala de modalidades organizativas aqui, modalidades de atividades que nós podemos trabalhar, o currículo ele se inspira um pouco no livro da Adélia Lenner, Ler e Escrever, o real, o possível e o necessário dentro da escola. É um livro sensacional, talvez um pouco denso e tenso, mas se você não leu, não estudou, fica a minha sugestão também para que você faça isso, tá? Mas a Adélia, ela traz a questão das modalidades organizativas, para que a gente consiga planejar efetivamente aulas e para que a gente tenha principalmente essa continuidade, tá? E essa diversidade. Então, quais são as modalidades aí? Projetos, sequências didáticas e atividades independentes. E em algumas vezes essas atividades elas se iniciam assim, sendo independentes, outrora eram permanentes ou futuramente elas acabam se tornando permanentes também. Isso vai muito da demanda, do que o professor vê de necessidade ali dentro das crianças, tá? E como que funciona isso no dia a dia, né? Lila, mas tá, você tá falando de projeto, de sequência didática, de atividade independente. Explique melhor como que eu posso trazer isso para dentro do meu plano de aula e que eu posso despertar a linguagem das minhas crianças, dos meus estudantes, tanto no que concerne a leitura quanto nos gêneros textuais. Então, vamos ver. E aí a gente traz, mais uma vez, os autores que eu falei inicialmente, tá? Na leitura a gente tem a Solé, que nos mostra caminhos ali sobre como trabalhar com a leitura. E em gêneros textuais a gente tem Dolls e Chinelli. Claro, aqui eu tô dando autores que para mim eles podem ser considerados como a base desse processo, desses objetos de ensino. Mas a gente tem outros autores também que tratam desse assunto, tá? E que vem nos ajudar, nos orientar para que nós consigamos fazer esse trabalho. Então, veja bem, primeiro, se nós tivermos que trabalhar a modalidade leitura, como é que a gente pode trabalhar essa atividade? Primeiro eu vou pensar, na verdade não é atividade, né? É o objeto de ensino. Lembra, o objeto de ensino é o grande e aí a gente vai ter que repartir. Quero trabalhar a leitura, mas eu vou trabalhar a leitura por meio de projeto? Porque o projeto... qual que é a diferença entre o projeto e a sequência didática? O projeto, ele é mais extenso, né? Ele tem uma durabilidade maior. Ele pode durar um mês, um bimestre, 2 bimestres, percebe? Já a sequência didática, ela não é tão longa. Ela tem uma limitação de dias, assim. Ela pode durar uns 15 dias, acredito que no máximo, tá? Então, essa é a diferença entre o projeto e a sequência didática. Atividades independentes são aquelas em que você está trabalhando algum tema, algum assunto, inclusive um projeto ou uma sequência didática, e no meio do caminho percebeu-se ali que você tinha que trabalhar algum assunto. E aí você traz uma atividade independente daquilo. De repente, essa criança chegou com uma curiosidade do nada, assim, e você falou, olha, essa curiosidade é importante, né? E eu preciso saná-la. E aí você vem com uma atividade independente, certo? São atividades e também atividades habituais ou permanentes, que são aquelas que a gente sabe que vai acontecer sempre no mesmo dia, no mesmo horário, né? Como, por exemplo, uma brincadeira mais elaborada no dia do parque. O dia das brincadeiras é toda quarta-feira, por exemplo. Então não é simplesmente o dia do parque, é o dia que as crianças sabem que lá você vai apresentar a elas uma brincadeira do seu tempo antigo, enfim,
e que as crianças não conhecem, percebe? É uma atividade permanente que você tem ali fixa. Isso tende a acontecer muito na educação infantil, não é mesmo? Mas no ensino fundamental também. E uma atividade permanente, por exemplo, que ela tem que acontecer, e digo mais, permanente e diária, é a leitura mesmo. A gente está falando aqui de leitura, a leitura é uma atividade permanente. Independente de algum projeto que já está sendo desenvolvido, a leitura ela precisa ser feita todos os dias. Isso inclui educação infantil e ensino fundamental. Mas no ensino fundamental, porque tem aquela importância de você gerar na criança o exemplo. Percebe? A criança ela só vai aprender aquilo que ela vê nas pessoas que estão em torno dela. Então, nesse caso, a gente precisa fazer a leitura diariamente para que isso se torne um hábito para ela e para que ela paulatinamente vai tomando gosto por isso, tá? E aí, a partir disso, a gente pode pensar na leitura por alguns pontos. Então, como é que eu posso trabalhar a leitura, tá? Nós temos 6 maneiras de trabalhar a leitura. Olha só que legal. Por isso que eu falo, não é só simplesmente fazer a leitura, é o como você vai trabalhar a leitura também. Então, primeiro, a gente pode trabalhar com a leitura pontual. Segundo, a gente pode trabalhar com a leitura compartilhada. Terceiro, a gente pode trabalhar com a leitura programada. Quarto, leitura alta feita pelo professor. 5, nós podemos trabalhar com uma sequência de leituras para um estudo específico de um tema. Percebe? Então, aqui nessa sequência de estudo de leituras, aqui a gente pode pensar tanto na sequência didática, não que os outros não possam, podem também, mas é que aqui fica mais fácil da gente trazer para dentro de uma sequência didática ou para dentro de um projeto, tá? E por último, roda de leitores. A roda de leitores eu acho super legal, e o roda de leitores é legal porque ela já pode começar desde a educação infantil. Como que isso vai acontecer? A gente vai trabalhando leitura diariamente, certo? Vai chegar uma hora que as próprias crianças, elas já sabem qual é o horário da leitura, elas próprias já vão lá querer escolher um livro, e aí vai chegar um momento em que você, professora da educação infantil, pode fazer uma roda de leitores com as crianças e perguntar para elas, incentivá-las a falar sobre qual livro elas gostam, o que é que tem no livro delas, quais os personagens, o que acontece no livro. Olha a tamanha riqueza dessa atividade ainda na educação infantil. E aqui você consegue perceber, eu fico encantada, sério mesmo. Aqui a gente consegue perceber que você está desenvolvendo a linguagem porque você está fazendo com que essa criança se comunique, portanto ela está, se habilitando para a comunicação real, e depois ela já está ali colocando também o que ela sabe e o quanto isso pode motivá-la e motivar as demais crianças, tá? Então, a gente pode pensar aqui, ao trabalhar com a leitura, a gente pensa em quais modalidades organizativas, não vai confundir, vamos lá, anota aí. Modalidades organizativas são projetos, sequências didáticas, atividades permanentes ou as atividades independentes. Depois, dentro dessas modalidades organizativas, falando em leitura, aí nós temos modalidades de leitura, que são essas: leitura pontual, compartilhada, programada, alta pelo professor, para o estudo de um tema específico, e a roda de leitores, tá? Fique bem claro isso. Agora, quando a gente vai para o trabalho da linguagem a partir de gêneros textuais, o que não deixa de lado a leitura, porque para nós trabalharmos leitura, automaticamente nós lançamos mão de gêneros textuais. Concorda? Os primeiros gêneros textuais que a gente começa a usar são aqueles com base na narração. Então, são os contos de fadas,
Depois nós temos parlendas, nós temos músicas, nós temos quadrinhas. Esses são os primeiros gêneros textuais que nós começamos a usar na educação infantil e depois nos anos iniciais. Percebe? Então, uma coisa não é aquém da outra, tá? Para trabalhar os gêneros textuais aqui, a gente não tem modalidades de gêneros textuais. O que a gente tem são os gêneros textuais, que são tipos de textos. Eu costumo dizer que gêneros textuais são as roupas, os trajes que os textos vestem para irem passear por aí. Por quê? Porque cada gênero, ele tem dentro de si, ele é formado por tipos textuais. Tipos textuais é quando a gente fala de narração, argumentação, descrição, injunção, certo? E aí, a partir disso, esses tipos textuais, eles se juntam a depender de qual característica do texto que será produzido para formar o gênero textual. Então, para você entender o que eu estou falando, se eu pego, por exemplo, um conto de fadas, lá eu tenho uma narração, porque eu estou narrando, eu estou contando uma história, e eu tenho também a descrição. Por quê? Porque quando eu falo dos personagens ou do cenário, eu vou explicando como são esses personagens, se são bons, ruins, onde eles moram, da descrição também do cenário, tá? Então, o gênero textual, ele é feito por narração e descrição. Agora, se eu pego, por exemplo, o gênero textual receita médica, olha só, receita médica ou receita de culinária. Vamos pegar a receita de culinária. Você pega o gênero textual receita de culinária, você tem uma narração? Você tem algo sendo contado? Não. O que você tem é uma descrição de quais são os medicamentos e depois você tem ali o modo de tomar, como você tem que seguir. Então você tem uma injunção, porque o tipo textual injunção é uma ordem, é o que você tem de fazer. Então o médico coloca lá, paracetamol, tomar 2 vezes ao dia a cada 8 horas, ou em 8 horas. Você não tem uma ordem ali que você tem que seguir? Porque se você não seguir, você não vai melhorar? Não é isso? Então isso é uma injunção. Não percebe? Os gêneros textuais é isso, ele é formado por tipos textuais. Então deixa eu só relembrar. Tipos textuais: narração, descrição, injunção, argumentação, tá? E eles se juntam para estar nos gêneros textuais, e esses gêneros textuais escolhem aí qual é a roupa que ele quer vestir para participar de determinada situação comunicativa. Percebe isso? Então é importante ficar claro, tá? Então, quando a gente fala aqui, pensa no tema despertar a linguagem com modalidades de leitura e gêneros textuais, nada mais é do que trazer esses 2 objetos de conhecimento, objetos de ensino, que é a leitura e a escrita, para ensinar as nossas crianças, desenvolver atividades, planejar aulas significativas para que eles possam se desenvolver, para que eles possam aprender a se comunicar efetivamente, para que eles não fiquem perdidos, certo? Isso a gente consegue fazer desde a educação infantil, porque um conhecimento ele nunca é